Então, iniciando aqui oficialmente a nossa aula número 13, não é isso? Isso, aula número 13, nosso treinamento, nossa imersão no Revit 2022. Então, vamos continuar aí, né, turma, com o nosso exercício. Tá todo mundo aqui nessa mesma situação? Eu não lembro se eu coloquei esse checkpoint ontem na aula. Deixa eu, se eu não coloquei, eu coloco agora. Que é bom, quem não fez, segue aí a partir do checkpoint 3, né? Não, não coloquei não. Coloquei nenhum, na verdade. Você havia colocado só o DWG do Isso, topográfico, né? isso. Topografia. Agora eu vou colocar esses... Hoje eu vou lembrar de colocar a aula depois que acabar a aula, né? Porque quando eu não coloco, cara, no outro dia fica correria, né? Geralmente eu coloco quando acaba a aula, mas pelo menos esses dias acaba a aula e eu tô entrando em uma outra reunião aqui. É quando eu saio, eu tô doido pra ir pra casa, eu acabo esquecendo. Então é isso aí. Deixa eu salvar aqui outras coisas, tá? E aí agora a gente retorna. Então, acabei de postar lá os checkpoints. Então, quem não conseguiu fazer aí até a parte do terreno, acompanha o exercício com o arquivo que eu disponibilizei. Então, deixa eu abrir também aqui o arquivo do Paulo, né? Que foi esse aqui. Bom, então o que a gente vai fazer agora, turma, é trabalhar aí a topografia, né? Já que o terreno tem que ficar plano, certo? Paulo, me explica aí como é que vai ser isso aí. Vai pegar o terreno todo e aterrar? Ou vai fazer algum escalonamento? Ou vai ter mais de um nível na edificação? Não, vai ficar no nível da rua ali, uns 20 centímetros acima, só a parte da casa e onde está a piscina. No fundo tem 3 metros que vai ficar onde está mesmo, do jeito que está. Então, então vamos lá. É só tirar 3 metros do fundo e colocar 20 centímetros acima da rua. Então deixa eu passar aqui um corte para compreender, né? Então eu vou colocar aqui, olhando para esse lado, certo? Então tá aqui o nível da rua, vou fazer um DL aqui, né? Então, tá, pelo que eu entendi, Subir 20 centímetros desse nível. certo, a edificação vai ficar 20 centímetros a partir desse nível, né? Toda. Isso. É isso? Toda. Isso. E lá no fundo, do fundo para frente, tem 3 metros de recuo, E esse que não vai recuo, ser construído nada. Isso. mas ele vai aterrar também ou vai ficar em Não, declive? vai ficar do jeito que está. Vai ficar em declive, né? Ótimo, entendi. Bom, turma, então, deixa eu já começar dando um macete aqui. Você está observando que aqui na vista 3D eu tinha ocultado esses elementos e aí eu vou desocultar todo mundo, tá? Eu estou usando o atalho aqui RH e agora o atalho EU e o atalho VH. Opa, VU na verdade. E também vou pegar aqui VU. E agora o RH.
Me dê só 10 minutinhos aqui para ver uma coisa. Eu tive uma ideia aqui. Porque tem uns aplicativos que ele mostra o que eu tô teclando para ver se isso funciona, né? É, tive essa ideia aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, tá? Se alguém souber disso aí, tiver alguma dica, me fala também. Eu queria mostrar na tela aqui o que eu estou teclando no teclado, as teclas que eu estou teclando, né? Se alguém conseguir pesquisar alguma coisa aí, é, me avisa. Eu tive essa ideia agora, me dê só 5 minutinhos para ver se eu encontro isso aqui. Já é uma forma mais de didática, né? Olha, parece que eu achei alguma coisa aqui, ó. Acho que eu achei alguma coisa. Poxa, mas aí aqueles. Achei alguma coisa aqui. Um minutinho. Só tive essa ideia agora. E aí pra. Como é que se diz? Pra não perder essa, né? Pô, mas o aplicativo aqui foi pra um site aqui de meio mundo de propaganda, cara. É assim que os caras ganham dinheiro, né? Deixa eu ver aqui. Alguém me ajuda aí, por favor. Se tiver alguma. Conseguir dar uma pesquisada aí, algum aplicativo que quando eu teco ele aparece na tela. Não. Mas aliás, deixa eu ver aqui o negócio. Tem um keyboard, né? O teclado virtual do próprio. Deixa eu ver aqui se ele. Não, mas ele não mostra. Né? Ele não mostra, cara. Bom, se eu não achar isso aqui, a gente desiste, tá? Caramba, isso é uma coisa tão óbvia que devia ter, né? Olha, achei aqui um aplicativo Screen Key. Screen Key. Oh, poxa. Será que tem ele pra Windows? Achei ele aqui, ó, tá vendo? Vamos lá ver isso aqui. Screen Key. Bom, mas parece que é pra Linux, né? Deixa eu ver. Screen Key Windows. Ninguém encontrou nada ainda? Poxa, cara. Era pra ter pensado nisso antes, né? Não tem nenhum curioso aí de informática na turma, não? Geralmente tem uns menininhos rápido aí, galera curiosa. Não tem ninguém, né? É, isso aí eu desconheço. É, com certeza tem. Eu só quero saber aqui qual aplicativo que o pessoal usa, né? Porque aí fica mais fácil vocês vendo o que é que que eu tô executando, tá? E aí fica gravado na tela. Porque a partir de agora eu vou, né? O que a gente já viu de ferramenta, eu vou usar só atalho. Eu achei um aplicativo aqui, deixa eu instalar para ver se ele funciona. Não.
isso aqui, mas não faz nada. Eu tô teclando e queria que ele mostrasse, cara. Ó, só vou testar aqui mais 3 minutos, senão deixa quieto. Cara. Eu vou achar depois, né? Com certeza eu vou achar. Mas aqui na hora da aula não tô conseguindo. Achei um aqui agora. Achei aqui um agora. Aí o pessoal... achei um aqui, turma. Se não funcionar, deixa quieto. Olha, ó, PESMEC Board Test. Valeu, Bia. Olha, a Bia já me deu um aqui. Valeu, sabia que alguém ia encontrar alguma coisa. Achei um aqui chamado Karnak. Deixa eu ver se isso funciona. Aí eu vou testar esse que a Bia me falou também. Uma coisa que eu nunca tinha feito, mas a ideia me veio agora, né? Na hora que eu estava justamente executando os atalhos. Olha, parece que agora ele tá aparecendo, mas na outra tela, olha só. Poxa, cara, ele tá aparecendo, mas na tela errada. Que droga, viu? Tá, não entendi isso aqui. Deixa eu só fazer um teste. Eu vou parar de compartilhar a tela. E aí vou tentar fazer aqui de novo. Poxa, deu certo, cara. Deu certo, mas ele não tá aparecendo na tela certa. Poxa, que coisa, viu? Bom, só se eu fizer o seguinte. Eu vou compartilhar essa tela aqui. E eu jogo o Revit pra cá. Aí agora acho que vai. Tá vendo aí, turma? Dá um ok aí pra ver se estão. Ok, tô vendo. Beleza. Aí, ó, tá vendo? Então quando eu for apertando, ele vai aparecendo aí. Massa, boa ideia isso aqui. E aí, ainda pronto, tá ok, né? Vamos deixar ele aí. Pronto, então, tá. Só meu rosto que pode ficar um pouquinho de lado, porque a câmera, né, a tela onde eu vejo vocês, eu botei aqui pro outro lado. Ok, pronto. Aí, ó, tá vendo? O Lucas também me deu uma dica aqui. Obrigado, turma. Depois eu vou testar aqui para ver se eu consigo jogar pro outro lado. E a partir de amanhã a gente usa ele aí na tela certa. Então é isso. Então o que é que eu vou fazer?
Observe aqui no 3D, eu vou até desmarcar aqui a caixa de corte. Você está vendo que os nossos níveis, né, estão aí meio que fora da área que a gente quer trabalhar, tá? Isso porque inicialmente ele estava posicionado para o eixo. Então uma coisa que eu gosto de fazer é arrumar também esses níveis, tá? Então o que é que você faz? Abre aí uma vista sul, por exemplo, né? Bota aqui na escala 1:50, cores consistentes, nível alto. Apaga esse corte que eu não preciso dele mais. E aí a gente arrasta, tá vendo? Ó, essa bolha um pouquinho para fora aqui, tá vendo? Você arrastar um pouquinho para fora. Deixa eu até ver se eu consigo, se ele dá um snap aqui na linha. Aí ele não dá um snap, mas eu botei aqui 5 metros, pelo menos para servir de referência. Ok? Pronto. E aqui do outro lado também, ó. Vou habilitar aqui a visibilidade das bolhas. E aqui agora eu vou arrastar, vou fazer o seguinte, ó. Vou botar 5 metros a partir do eixo. E aí eu clico aqui também no cara e volto aqui mais ou menos. Pronto, eu fiz isso na vista sul, agora eu vou fazer na vista oeste. 1:50, alto, cores consistentes. E aí a mesma coisa. Fazer uma linha aqui, fazer uma linha aqui com 5 metros. Outra linha aqui com 5 metros. E aí vou levar esse cara pra cá, mais ou menos, ó. Liga aí também a bolha. E leva esse carinha aqui também pra cá. 5 metros. Tem que pegar nesse pontinho aqui, tá, turma? A gente vai fazer nível hoje, aí eu falo mais um pouquinho sobre ele. Então, ok. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho dele. Tá muito grande. Pronto. Olha lá no 3D como é que ficou agora, tá vendo? Os níveis ficaram bem certinho aí com o que a gente está trabalhando. Ótimo. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma intervenção no solo, né? Uma intervenção no solo, que abriu o nível terreno. E aí, para você fazer uma intervenção no solo, né, você vai fazer ou duas coisas, ou fazer um corte ou fazer um aterro, certo? Ou você vai retirar o solo ou vai colocar mais. No nosso caso aqui, né, ele vai colocar mais. Aí, turma, a ferramenta que a gente usa para isso é a ferramenta que encontra lá na aba Massa e Terreno. Aqui, ó, Massa e Terreno, certo? E a gente vai ter uma ferramenta chamada plataforma de construção, né? Ou também conhecida como platô, ou building pad em inglês, né? Plataforma de construção, tá aqui. Então essa é a ferramenta que serve para você fazer intervenção no terreno. Então ela modifica o terreno, tá? Então se eu construísse um piso aqui, meu piso não, né, aconteceria nada no terreno. Vou fazer um teste aqui
com vocês, né? Vocês já viram piso, tá? Vou fazer um piso aqui aleatório, né? Sem pensar muito na dimensão dele. E aí olha só o resultado dele no 3D, né? Esse piso fica ali flutuando, tá vendo? Já o recurso plataforma de construção, ele altera o terreno para a cota que a gente deseja. Então, vou clicar aqui em plataforma de construção. Observe que ela parece bastante aí com a ferramenta de piso. Aí eu vou, né, delimitar aqui todo o terreno, com exceção de 3 metros aqui do fundo. Ó. É isso, né, Paulo? Exatamente. E aí eu vou concluir. Aí, olha só o que ele faz com o terreno, tá vendo? Ele modifica o terreno. Se eu abrir aqui aquele corte, aí eu apaguei o corte, né? Vou fazer outro corte. Vou abrir o corte aqui agora. Então o que ele fez aqui, ó, ele modificou o terreno, tá vendo? Uma dica que eu dou é o seguinte: o resultado da plataforma de construção, né, ele cria aqui um elemento como se fosse um piso, né? Ele comporta também como um piso, ou seja, o nível fica na face superior. E aí fica parecendo que é um concreto. Então, às vezes, né, o pessoal utiliza ele como o próprio piso. Aí já eu não gosto, né? Aí o que é que eu gosto de fazer? Eu aplico o material nele, como se fosse um material de solo, né? Você está sem acesso à página da... Perdão, desculpa. Ah, tá. Você que estava falando comigo. Eu coloco um material de solo, boto uma espessura de 5 ou 10 centímetros, com uma cor diferente, né? Para, no meu entendimento, eu especificar que é aquela camada ali que foi compactada, né? A camada que vai receber o resto da estrutura. Então, turma, a gente vai editar esse tipo, certo? Ó, vou renomear ele, não preciso duplicar porque eu só tenho um. Vou colocar aqui, ó, pbin aterro compactado, pronto. Aí você está vendo que ele está com 30 centímetros de espessura. Eu vou mudar aqui, vou colocar 10. E o material, certo? Apareceu aqui meu navegador de materiais. Vocês não vão ter esse material ainda, mas eu vou mostrar como é que a gente cria materiais depois. Deixa eu ver se eu tenho algum material aqui de terreno, né? Já para ele. Em grama. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu sei que eu tenho, em algum lugar eu tenho ele, eu não sei se ele está aqui. Não desse piso. Reaterro apiloado, eu chamo ele, tá? Então tá aqui. Beleza? Depois eu vou explicar como é que você cria esse material. Aí não se preocupe com isso não, nesse momento. E aí ele fica assim, ó, tá vendo? Ele fica assim. Então, aí em cima disso é que eu vou construir minha edificação. Bom, esses 3 metros aqui ficou muito, como é que eu posso dizer? Muito íngreme, né? Então seria bacana se a gente pudesse dar uma... Vai ter uma piscina com borda infinita aí. Vai ter, né? Então É, pode deixar assim mesmo, não é isso? ele tem que ficar assim mesmo, né? Tá, então deixa aí. Então tá ali o terreno, ok? Então,
Já que vocês vão precisar criar esse elemento, eu acho importante agora a gente falar sobre materiais, né? Que aí vocês conseguem executar e chegar aqui junto de mim na atividade. Então, turma, é o seguinte. Na aba gerenciar, a gente vai ter o primeiro recurso aqui, que abre o navegador de materiais, certo? E aí deixa eu apresentar esse cara aqui. Aí olha só. Bom, aqui ele fala o nome do navegador de material, né? E o nome do material que eu estou selecionado no momento. Nessa caixa de texto aqui, você pesquisa o material, né? Se quiser buscar, por exemplo, um concreto, né? Deixa eu ver. Aí ele filtra, né, o que é que já tem carregado aí no seu projeto, tá? E aqui ele exibe, nessa janela, nessa porção aqui do lado, ele exibe todos os materiais que estão carregados no seu arquivo, no seu projeto. Beleza? Então, tudo que está carregado aqui, fica aqui nessa janela. E aí você pode usar esse recurso aqui do lado, esse quadradinho, para filtrar, né, os materiais, como nesse caso aqui, ó, mostrar materiais em uso. Então ele está mostrando, né, esses materiais aí, tá? Estão sendo utilizados em algum tipo, em alguma família. Aqui ele mostra os não utilizados, tá? Vou botar mostrar tudo. Em tipo de vista, você altera a forma como ele vai exibir, tá? Se é como miniaturas, né? Aí ele dá um preview aí do material em vista de lista ou vista de texto, certo? Vou botar aqui em miniaturas, em lista na verdade, que eu gosto mais. Aí se classifica o material por nome ou por cor, e aqui tem o tamanho da miniatura, ó. Você pode botar aqui até esse tamanho, tá? E aí ele exibe aí, né, um preview de render, tá? Você vai perceber, a depender da sua máquina, que quando você abre o gerenciador de materiais, ele vai botar a placa de vídeo para trabalhar, né? Aí às vezes ele começa a trabalhar o cooler e, né, começa a fazer um ruído. Aí porque isso aqui ele usa processamento gráfico, certo? Então estão aqui os materiais. Nessa porção aqui de baixo, turma, você tem acesso à biblioteca de materiais, né? Essa biblioteca aqui fica salva aí no seu computador da Autodesk, tá? E essa biblioteca, ela é comum a quase todos os softwares da Autodesk. Então, se você tiver AutoCAD, Fusion, Inventor, né, eles acessam a mesma biblioteca de materiais, tá? É como se fosse um recurso à parte. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho uma biblioteca que eu criei para eu salvar meus materiais, tá? Então, como é que funciona mais ou menos esse processo? Um método não muito prático, né, e que muitas pessoas fazem, é toda vez que vai criar um arquivo novo, um projeto novo, ele vai e cria os materiais para utilizar, tá? Então, o correto e mais prático é o que? É você ter um arquivo de biblioteca de materiais, todo material que você criar, você joga nessa biblioteca, e todo arquivo novo você vai puxar dela. Então, esses materiais que estão aqui do lado, ó, tá vendo? Que estão aparecendo aqui, são materiais que não estão ainda no projeto, mas estão na minha biblioteca. E é um arquivo, tá? É um arquivo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é esse arquivo. Então, escritórios de projeto, né, que todo mundo, mais de uma pessoa usa Revit, o correto é ter uma biblioteca de materiais lá na rede, né, e aí a pessoa utiliza. Então tá aqui, ó, minha biblioteca de materiais está aqui, tá vendo? E o formato ADSKLIB,
B, né? Como se fosse Autodesk Library. E aí, esse arquivo, por exemplo, eu posso enviar para outra pessoa, levar para outro computador, e aí dentro dele vai se encontrar todos esses materiais que eu já configurei aqui, ó. Inclusive criei uma classificação para eles e por aí vai. Certo? Beleza. Então essa porção da esquerda aqui, a gente, né, manipula aí os materiais, tá? Como você manipular na forma de geri-los. Aí aqui você tem algumas opções, ó. Aqui para você criar uma nova biblioteca ou abrir uma biblioteca existente. Nesse botãozinho você duplica ou cria um novo material. E aqui nesse botãozinho você vai ter acesso ao navegador de recursos. Navegador de recursos são outros materiais não editáveis, mas que servem de base para você criar novos, tá? Então, por exemplo, se você quiser criar um material que é uma cerâmica, ele tem um comportamento diferente de um material que é um concreto. Então, esse comportamento, né, é definido nos recursos. E aí, você vai ver que aqui você tem dois tipos de recursos, né? Recursos físicos e recursos de aparência, certo? E aí depende aí da sua necessidade. Bom, nessa porção aqui agora da direita, toda essa janela aqui, a gente encontra as propriedades desse material. Então, né, para cada material aqui, você vai clicando, ele vai exibindo ali as propriedades. Essas propriedades são divididas nessas 5 abas, onde você tem identidade, gráficos, aparência, físico e térmico, certo? Detalhe, as configurações que aparecem em gráficos e aparências, né, se relaciona com esse botãozinho aqui, ó, com estilo visual. Então, a depender do estilo visual que você trabalhar, o Revit vai trazer aí as configurações, né, de exibição que foram definidas em gráficos ou aparência. Certo? Deixa eu jogar esse print aqui para vocês. Importante é compreender isso. Vou limpar minha tela, viu? Então, olha só, turma. Identidade, você armazena informações a respeito daquele material. Tudo isso aqui é entrada de texto, né? Aqui você entra com link. Então, de repente, se você tem um material que é um revestimento cerâmico, né? Aí você coloca... Vamos fazer uma pesquisa aqui. Deixa eu pegar aqui um... porcelanato Portinari, por exemplo. Vou pegar aqui produtos. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse elemento aqui. Aí, tá vendo? Aí você tem essas informações, ó, Habitat, HDBE, tal. E aí, Habitat HD vai ser talvez o modelo, né? Não sei, tá? E aí você colocaria essas informações aqui, tá, turma? Ó, por exemplo, fabricante, né? Portinari, modelo, sei lá, Habitat, o custo, se você tiver o custo. Essa URL, você pode pegar aqui, por exemplo, clicar aqui nesse carinha. Aqui as especificações dela, tá vendo? A superfície acetinada, tipo porcelanato. Então você pode pegar esse link aqui, ó, e jogar aqui, tá vendo?
E aí depois, né, tanto dentro do seu modelo, quem tiver com o modelo, basta simplesmente clicar aqui, ó, que ele vai dar acesso ao link, certo? Você pode fazer isso. E você pode criar mais campos caso você queira. Eu vou apagar isso aqui porque não é elemento aqui do aterro piloar, tá? Então a primeira parte aqui você cria informações que vão ficar armazenadas no material. Então por isso que eu falo, né, que o Revit às vezes parece mais um sisteminha de banco de dados do que um software. Na verdade ele é, né? Pronto. Aí aqui na parte de gráficos, turma, a gente vai ter 3 situações, tá? Nós teremos o sombreamento, o padrão de superfície e o padrão de corte, certo? Então, um exemplo que eu gosto de dar, inclusive tem lá no meu canal, quando eu falando um pouco disso, né, que quase toda turma eu falo a mesma coisa, é pensar numa melancia, né? Então observe. A melancia, ela por fora tem 2 tonalidades de verde e por dentro ela tem aí, né, uma tonalidade de um verde mais claro, puxado para o branco, e o vermelho. Então, a gente pensando na melancia, ou em qualquer outra fruta, o que você vê na face externa é o que o Revit chama de padrão de superfície. O que você vê quando você secciona é o que a gente chama de padrão de corte, certo? Então, você está aqui, ó, padrão de superfície, padrão de corte. Até a versão 2019, ou melhor, até a versão 2018, o Revit só permitia a gente trabalhar, né, com um padrão de preenchimento de cada vez. Depois de 2019, ele colocou 2, né? Onde a gente tem um plano de fundo e um primeiro plano, certo? E aí você escolhe a cor, né? Cada elemento desse aqui é um botãozinho, ó. Você clicou aqui, ele abre uma cor, né? Para quem já usou o Paint, sabe que isso aqui não tem dificuldade nenhuma. E no padrão você escolhe também os padrões disponíveis, ó. Lembra que a gente tem o padrão de desenho e o de modelo, né? A gente já falou sobre isso, tá? Deixa eu cancelar aqui para ele, que eu não lembro qual foi que eu usei. Tá bom? Então assim, isso aqui, turma, vai afetar a forma como o Revit exibe os elementos de acordo com o estilo visual. Eu vou mudar aqui a cor do sombreado para azul, só para vocês verem a diferença, tá? Então olha só, vou isolar aqui meu elemento e mostrar aqui os 5 estilos visuais. O estilo visual estrutura de arame, certo? Ele mostra meu elemento, tá? Considerando aí os vértices dele e as arestas como se fosse realmente uma estrutura de arame. Em linha oculta, ele já mostra ele sólido, tá vendo? Eu acho que eu vou fazer isso com a parede, que fica mais fácil. No sombreado, aí ele já mostra, tá vendo? Aquela face ficou azul. No cores consistentes, né, ele pega aquele consistente. E no modo realista, ele exibe a configuração que vai ser utilizada para o render, né? Eu vou voltar aqui para a cor que ele estava, certo? E aqui em aparência, né, é onde ele vai utilizar as texturas para renderizar, certo? Então, o Revit exibe o elemento de acordo com o que você configurou em gráficos e de acordo com o seu nível ou com o seu estilo visual. Quando você coloca para renderizar, ele vai puxar as configurações que tem aqui em aparência, beleza?
As outras abas, físico e térmico, têm informações que são utilizadas por outros softwares, ou até pelo próprio Revit, né? Para efeito de análise. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um material de concreto, ó, tá vendo? Ele me dá aqui as informações do concreto, tá vendo? Ó, físico, né? Ó, o concreto tá aqui, ó, módulo de Young, coeficiente de Poisson, módulo de cisalhamento, a densidade, tá? Compressão 24 MPa e por aí vai. Se eu pego um aço agora, ele também tem aí as informações, tá vendo? 250 MPa, resistência à tração e as propriedades térmicas. Então, nesse nosso treinamento, a gente não vai utilizar esses recursos, certo? A gente vai utilizar somente os 3 primeiros, ok? E aí, então, vamos fazer um teste, vamos criar um material de teste e aplicar ele em uma parede para a gente poder compreender todo esse processo lá no projeto. Beleza, turma? Então, acompanha aí. Se quiserem, talvez seja melhor fazer a anotação e acompanhar. A gente está chegando perto das 8. Aí eu vou dar um intervalinho para vocês fazerem esse exercício e, né, e reproduzir o que eu estou fazendo aqui. Então, primeira coisa, vou lá no botãozinho do mais, criar um novo material, tá? Ele já veio para cá, ele entra assim como padrão novo material. Botão direito do mouse, renomear. Aí eu vou botar aqui, ó, PBIM material teste, certo? Não vou me preocupar com informação, somente gráfico. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele igual a melancia mesmo, né? Então, padrão de superfície, eu vou botar sólido e vou colocar aquele um verde assim, ó, certo? Primeiro plano, aqui agora eu já vou botar um padrão de preenchimento, como se fosse um concreto, e vou botar ele um verde claro, ó. Ficou muito claro, né? Vamos ver se vai dar certo. Ixi, doeu meu olho. Pronto. E aí no padrão de corte, eu vou botar um plano de fundo sólido e um vermelho aqui um pouquinho mais claro. E vou colocar aqui um concreto e vou botar um preto, né, para aparecer os carocinhos, tá vendo? E aqui em aparência, em sombreado, vou botar esse de cá, tá? Vou jogar aqui esse print para vocês se basearem no código das cores. Lembrando que eu posso também digitar o código aqui, ó, código RGB, né? E aí você vai. Então, deu um OK, ó. Em aparência eu não vou me preocupar aqui ainda não, tá? Vou dar um OK. Certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou em parede e vou editar o tipo e criar uma nova parede. Se tiver rápido, fala, viu, turma? Vou botar aqui, ó, parede melancia. E aí na minha parede eu vou escolher o material teste. Pronto. Vou no nível 1, vou fazer essa paredinha aqui até o nível 2. Tá aqui, ó. Aí agora vou dar um HI nela, certo? Só para poder eu isolar, e vou dar um BX nela para poder criar uma caixa de corte ao redor dela. Então tá vendo? Ó, aqui em estrutura de arame, né, ele mostra a minha parede aí sem exibir as faces. Linha oculta, ele já mostra, né, as faces, só que essa face de cá, deixa eu fazer uma propriedade aqui, que eu vou habilitar aqui, ó, virar nas extremidades, para ele poder virar aqui o material. Agora no sombreado, ó, tá vendo?
como é que ele fica? Eita, hoje vai ter reforma, não acredito. Caramba. Em cores consistentes, né? Olha como ele fica, tá? Aí olha só, turma. Quando eu pego a minha caixa de corte e desço, olha o que acontece. Aí agora eu vejo a minha parede, né? Lá como se tivesse um corte, tá vendo? Então, a melancia, por fora verde, por dentro vermelho, ok? Ficou claro aí, turma? Alguma dúvida? Beleza, Bia, joguem duro. Então vamos lá. 10 minutinhos aí para o intervalo e, né, para vocês fazerem a parede de melancia e joga o print no grupo, tá? Poxa, eu tô com receio de hoje ter reforma. Vocês estão escutando? Um barulho aqui, pessoal batendo. Martelada, né? Estamos escutando um pouco, mas não atrapalha, não. É, se é porque o microfone ele lapela, ele concentra, né? Mas pra mim atrapalha muito. Se atrapalhar pra vocês, vocês me avisam, tá? Que aí quando acontece isso, geralmente eu suspendo a aula, não tem jeito. Mas pode ser que eles estejam só começando a reforma, né? Daqui a pouco muda. Ok? Então beleza. Intervalinho de 10 minutos, a gente já volta pra gente começar a levantar nossa casa.
Agora eu tô vendo que meu chat tá aparecendo todo na tela. Oi, turma, estou de volta. Olha, essa gravação do teclado aí acabou pegando minha conversa aqui no WhatsApp, mas não tem nada não. Vamos lá. Não apareceu aqui não, Renato. Não apareceu não, foi? Não. Ah, então, graças a Deus. Turma, conseguiram? Me dê um retorno, por favor. Ficou claro para vocês aí essa questão do material? Me digam aí que eu já passo a régua nesse assunto e a gente segue, tá? Ok. Então vou salvar isso aqui como um checkpoint 4, né? Que aí eu deixo esse material aí criado aí dentro para alguém tirar alguma dúvida. E hora de revisão da ementa. A gente atualizar a nossa ementa, já que a gente viu muita coisa nova. Então vamos lá, marcando aqui. Então, no estilo visual, o que a gente viu na verdade foi isso aqui. Aliás, eu não vou marcar não, que ainda faltam algumas configurações avançadas. Então nós vimos aqui já eixos, né? Vimos corte, elevação não, vista 3D ainda tem algumas coisas para ver. Nós vimos os filtros de seleção, tá? Opções de seleção também já vimos. Superfície topográfica com arquivo CAD. Acabamos de ver aqui plataforma de construção. Ontem nós vimos dividir superfície, certo? E aí esses outros aqui eu vou passar rapidamente para poder a gente matar esse assunto. Aí vimos hoje aqui, ó, padrões de preenchimento, gerenciador de materiais, padrões de corte, certo? As outras coisas não, deixa aí. Piso por face ainda não, fases não. A gente viu na verdade isso aqui, ó, estilo visual, visão realista eu vou deixar aí também, aqui vimos as opções, nível de detalhamento também vou falar um pouco. E aqui a gente não viu nada disso ainda. Tá, aqui também não. E aqui também não. Aqui nada. Deixa aí, tá? Se alguém quiser esse arquivo, aliás, não vou perguntar se alguém quer. Eu vou mandar ele atualizado para vocês acompanharem, tá? Beleza, Paulo. Paulo mandou ali o exercício, ó. Vou mandar isso aqui, como a gente já passou da metade do curso. Quando tiver um tempinho aí no final de semana, abram, né, esse PDF e veja tudo que está marcado de amarelo. Desculpa. Se vocês já estão dominando tudo que está marcado de amarelo, certo? Bom, eu vou revisar aqui esses recursos de terreno, tá? Para a gente não precisar voltar depois. Era um assunto mais para frente, mas a gente acabou trazendo agora, não tem problema. Vou desmarcar minha caixa de corte e é isso aí. Turma, pergunta: por que no nível 1 eu não vejo o meu piso, né? Não vejo o meu terreno e na vista terreno eu vejo, tá? No nível 1 e no nível 2 eu não vejo nada e na vista terreno eu vejo.
Por quê? Qual é a diferença? Eu estou com a alergia atacada. Alguém sabe responder aí? Você perguntou. Por que que na vista nível 1, tá, eu não vejo o meu terreno e na vista terreno eu vejo? Fechei o arquivo que não era para fechar. Ninguém? Porque ele está em outro nível, né? Quase. Porque na verdade o nível 1 e nível terreno estão associadas, né? Estão associados ao mesmo nível. Se você observar aqui, ó, olha só, o nível terreno. Qual é o nível associado a ele? Tá vendo? É o nível 1. Tá vendo aqui, ó, nível 1. Se eu abrir o nível 1, né, também é o nível 1. Lembrando que o nome do nível não necessariamente precisa ser igual o nome da vista. Eu tenho duas vistas, uma chamada nível 1 e outra chamada terreno, que estão associados, né? Ou melhor, associadas. As vistas estão associadas ao mesmo nível, só que no terreno eu vejo o meu terreno e no nível 1 eu não vejo. Madison, por que o terreno está abaixo do nível 0? Não necessariamente. Mas quase lá. Não, Bia, quase lá também, Bia. Tá quase lá. A gente viu isso rapidamente, mas vimos, né? Por causa Subjacência. de uma propriedade da vista. Uma propriedade que fica aí na vista. Foi até uma dúvida de, se eu não me engano, de Lucas, no primeiro exercício. Ou Lucas ou Elton, Por não causa lembro. da linha de corte, onde o corte passa na vista, é isso? Faixa de corte. Faixa da vista, na verdade. Aí. Tá? Não, não é subjacência ainda não, Paulo. A gente ainda vai ver também. Por causa da faixa da vista. Ó, essa propriedade que a gente tem aqui. Faixa da vista, tá vendo? Então, assim, a altura do corte é uma propriedade da faixa da vista, certo? Então, quando a gente tiver essa situação, você pensa na faixa da vista. Olha como é a faixa da vista do nível 1. Né? VR, o atalho, view range, tá vendo? Inferior, 0. Profundidade, 0. Ou seja, essa minha vista eu vejo somente até o 0. Agora vamos ver a faixa da vista do terreno. Ó, ilimitado, tá vendo? Nível abaixo, inferior, nível abaixo, nível abaixo. Deixa eu fazer um exercício aqui para aplicar essa compreensão sobre a faixa da vista. Eu vou fazer aqui uma parede, certo? Eu vou abrir aqui na vista sul para eu ver essa minha paredinha, minha parede de melancia, né? Vou fazer um DL aqui para poder projetar ela e vou fazer o seguinte, ó, vou botar minha parede para ficar lá embaixo, tá? Para ficar melhor, eu vou botar aqui 50 centímetros para baixo. Tá vendo? Tá aqui minha parede. Aí, turma, olha no nível 1. Não vejo aquela parede. No terreno eu vejo. Por que que eu não vejo? Porque como a minha faixa da vista encerra aqui, ó, no nível 1, o que está abaixo eu não vejo. Mas se eu editar minha faixa da vista, por exemplo, né, para eu poder enxergar aqui a menos 0,5,
Ó, botar ponto 6 para eu poder cortar, né? Ó, eu já enxergo a minha parede, tá? Ou seja, a minha faixa da vista tá trabalhando a menos ponto 6. Vou botar aqui menos 1, tá? E eu tô enxergando ela, tá vendo? Tô enxergando ela aqui agora. Então, como se minha faixa da vista tivesse ampliado para eu poder enxergar aqui, ó, até aqui, tá vendo? Bom, eu só fiquei intrigado com uma coisa aqui, porque esse meu elemento, deixa eu fazer aqui uma coisa, botar aqui ilimitado e ilimitado. Ah, certo. Nível associado, tá. Aí por que eu estou enxergando ele verde? Porque o meu corte está 1,20. Eu não estou cortando ele, né? Mas se eu botar meu corte aqui a 0,5, ó, menos 0,5, ó, eu também vejo verde, porque está no limite da face. Se eu botar 0,6, ó, eu vejo agora o interior da parede. Detalhe, você só consegue descer esse valor se esses valores de cá também estiverem abaixo, né? Se eu botar um valor 0 aqui, por exemplo, e aplicar, ele vai me dar um erro, né? Porque ele está dizendo que o meu plano de corte está inferior, ou melhor, né? O plano de corte inferior está acima do plano de corte. Então vamos voltar aqui para 1,20 e aplicar. Beleza, turma? Ficou claro isso aí? Certo? Então, como a minha vista terreno, ela é feita para ver edificação, como se fosse uma planta de situação ou, né, ou uma planta de cobertura, você vê tudo. À medida que eu for construindo elementos, ele vai se sobrepondo aí, ok? Então, chegou agora da gente construir os níveis e os eixos para delimitar a edificação, certo? Então vou pegar aqui no térreo, ó, a gente já tinha visto ontem, eu não consigo alterar porque ele tem aqui um modelo de vista aplicado, a gente ainda vai ver isso aí. Então aqui do lado esquerdo tem 1,50, do lado direito também 1,50 e na frente tem aqui 5,25. Vou aproximar, tá? Opa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar outro eixo, né? Vou chamar a ferramenta eixo. E aí eu vou editar algum desses aqui, ó, né? Para não precisar criar novos, né? Vou editar e vou renomear, vou chamar assim, ó, pbin limite da edificação. E aí ele vai ficar aqui dessa forma, segmento central contínuo, tá ótimo aí. Agora a cor dele eu vou botar já que eu botei azul no outro, vou colocar aqui um verde aqui, tá? Certo? E aí a gente vai construir nosso eixo, tá, turma? Ó, construir o eixo, né? Boto aqui ele a 1,50. Já vou renomear ele logo aqui para ficar, vou botar aqui, ó, LA, né? Ou seja, limite da edificação A. Copio para cá agora. Também boto aqui a 1,50. E mudo o nome dele para LB, limite da edificação B. Aqui agora a mesma coisa, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Não vou chamar o atalho GR, vou chamar o atalho CS. Cliquei no elemento CS, que é de criar similar. E coloco aqui agora. E coloco aqui agora, né?
Então aqui atrás a edificação termina aqui. Termina a 10 metros, tá 10 e 15, eu vou botar o 10 e 15, né? Bota aqui 10 e 15, certo? Esse aqui eu vou chamar de L1, ou seja, o limite 1. E aqui vai terminar 5 e 25. E vou chamar de L2. Ok? Geralmente eu crio mais um novo eixo e eu coloco exatamente no eixo do terreno. Né? Às vezes serve para eu poder espelhar algum elemento ou para, né, eu utilizar como referência de algumas paredes, certo? A questão de precisão de desenho, tá? Então, vou lá de novo, eu pego aqui o outro tipo e vou renomear ele, vou botar aqui, ó, PBIM eixo. Na verdade, vou colocar aqui mediano, né? Vou botar mediano, chamar mediano. E aí a gente tem que mudar isso aqui, ó, contínuo. Vou botar ele vermelho e deixo aqui também, ó. E aí eu coloco ele geralmente no eixo, tá? Deixa eu só ver uma configuração que tem aqui no outro. Tá contínuo, linha de eixo. Então, tá aqui, ó, contínuo, linha de eixo. Pra ficar tudo certinho. E aí eu vou chamar esse aqui de M1, ou melhor, MA, né? E aqui M1. Pronto. Como é que eu encontro o eixo aqui, turma? Vou até deslocar aqui de propósito para ver. Bom, se você estiver trabalhando com linha ou com elemento construtivo, o próprio elemento lhe dá o midpoint com o triângulo, né? Nesse caso aqui eu não tenho, o eixo não me dá midpoint. Então vou usar um recurso muito bacana que você pode fazer com as próprias cotas, né? Eu pego a cota aqui, ó, coloco a cota nessa distância, vou botar aqui em escala maior para vocês verem, certo? Tá vendo 7,70 e 4,30. Quando eu clico aqui na cota, tá vendo que tem um botãozinho aqui chamado EQ? Ele significa equal, né? Ou igualdade. Quando eu clico, ele distribui essa distância para o mesmo valor. E a cota deixa de mostrar o valor e mostra esse símbolo, certo? Aí você pode configurar aqui na janela de propriedades para ele mostrar o valor, ó, ao invés de mostrar o texto. E aí ele mostrou o valor, certo? Então a mesma coisa aqui. Ó, vou pegar aqui do azul, né, que é o limite do terreno, e coloco EQ, tá? E isso aqui, turma, acaba virando uma restrição. Então, quando eu peço para deletar a cota, o Revit pergunta para mim, né, se eu quero cancelar a restrição. Então, eu vou cancelar. E aqui também eu vou cancelar. Beleza? Então, tá aí os eixos que nós criamos. Isso aqui vai ser muito útil na hora da gente fazer nossa edificação, né, de posicionar os elementos. Beleza? Pronto. Eixo de edificação criado. Se surgir a necessidade de mais algum ao longo do desenvolvimento, a gente faz. Agora é o momento da gente criar os níveis ou determinar os níveis da edificação. Então eu vou abrir aqui o projeto de Paulo. Vou abrir aqui um corte. Certo? E a gente vai compreender aqui quais são, né, os níveis da edificação. Aí para isso, turma, geralmente eu faço assim, eu utilizo a cota elevação de ponto,
né? E aí eu vou marcando aqui, ó. Bota aqui escalinha menor. Então olha só, você está vendo que o térreo está em 0,15, o superior está aqui em 3, e aí você tem aqui, né, uma cobertura em 6, aqui um elemento da fachada em 8, e aqui o topo da casinha do reservatório em 9. Então esses são os principais níveis que eu vou precisar utilizar, certo? Então 15, 3, 6, 8 e 9. Inicialmente eu vou deixar o Revit criar uma vista para cada um. Se eu não precisar, depois eu apago. Só tá batendo forte ali, né? Salvar o projeto. Salvar aqui como checkpoint. 5. Pronto. Eu só crio o nível em vista de elevação ou de corte, né? Então vou aqui abrir a elevação sul. Essas linhas aqui eu posso apagar. E aí, olha só, turma. O nível 1, né? Eu vou deixar ele no 0. Tá? Aliás, ele vai ficar... Deixa eu... Olha aqui uma coisa só rapidinho. Então, eu vou deixar ele no 0. Certo? Vou chamar ele aqui de... Dar um nome para ele, ó. 000 terreno. Tá? Aí ele pergunta se eu quero renomear. Eu vou renomear. Esse segundo aqui eu vou chamar de térreo. Vou botar 001 térreo. O meu nome completo é Google Assistente. Eu, hein? E aí eu vou botar aqui o valor dele de ponto 15. Beleza? Como está muito próximo, ele ficou aqui meio bagunçado, né? Então você pode clicar no nível e aí vai ter um elemento aqui, ó, chamado cotovelo. Você clica nele, ele desce assim esse elemento, tá vendo? Você usa o grip aqui para posicionar, ó, e ele fica assim, bacana. Pronto, acabaram aí os níveis que já estavam no projeto, né, que veio nesse template. Então a gente vai precisar criar mais. Arquitetura, nível ou atalho LL. Então a gente vem LL de level, nível, certo? Pronto. Vou clicar aqui no nível. E aí, antes da gente começar a desenhar, observe as informações aqui, ó. Né? Então ele pergunta para mim, você quer criar a vista da planta? Eu vou dizer sim, né? Deixo marcado. Aí ele pergunta nesse botão quais vistas você quer criar. Olha só, forro, piso estrutural. Eu vou tirar o estrutural, vou deixar só forro e piso. Aí agora eu venho aqui, ó, aproximo o mouse aqui do limite da bolha para ele poder pegar o alinhamento. E levo para lá, certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que ele sai do alinhamento. Vou deixar todo mundo alinhado. Ligo aqui o botãozinho. E esse cara tá com 3, né? Você marca aqui 3. E eu vou botar aqui, ó, 002 superior. Eu coloco essa numeração, turma, porque ele organiza aqui no navegador de projeto em ordem alfabética, né?
Então eu coloco assim na ordem que vai seguindo os pavimentos. Então eu tenho mais um nível para criar, que vai ser a cobertura, que está com 6, né? Deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. 6, exatamente. Eu vou botar aqui 003 cobertura. Bota aqui 6. Ó, vou subir os eixos aqui que ficou baixo. Aí agora eu tenho mais um elemento que vai ser, vou botar aqui fachada, tá? Vou botar fachada. Eu vou chamar ele de 004 fachada. Ele tá com 8, né? 8. Aí, turma, vocês podem fazer isso aqui também, ó. Pode pegar e jogar aqui, né, a cotinha também, ó. Tá? Não precisa ser sempre só no valor aqui não. Então você pode deslocar também aqui com o mouse, né? Vou botar o valor. E aí eu vou botar aqui que é o topo reservatório. Então vou botar aqui agora ele com 9, né? E vai ser o 005 topo reservatório. Ok? Então estamos com todos os nossos níveis criados. Ó, tá aí a edificação, né, com todas as referências criadas, eixos e níveis. E aí aqui agora a gente, né, tá no caminho aí, muito fácil para poder desenrolar, certo? Tranquilo aí. Vou marcar aqui habilitar aqui esses botõezinhos no 3D para poder também mostrar para mim. E é isso aí. Beleza? Então aqui é o checkpoint 6. Vamos lá. Tempo para atividade, tá? Reproduzam isso aí, por favor. Certo? Preciso que vocês façam isso, vê se sente alguma dificuldade e me avisem, tá? Mais 10 minutinhos aí pra gente reproduzir isso. A melancia. Certo? Vamos caminhar junto aqui no trabalho que a gente caminha melhor. Então o pessoal que assiste em casa depois, manda o print sim. Vou botar aqui na escala maior, de 1 para 100, né, para você enxergar melhor. E aí eu vou mandar o print também dos níveis. Ok, turma. Vamos lá. 10 minutinhos, por favor, e a gente já retorna para fazer esse exercício.
Ok, turma, retomando, né? Retornando. Deixa eu ver aqui, tá? Dúvidas? Beleza, Paulo. Paulo já jogou duro aí. Mandem suas dúvidas. Ou tá tudo ok? Pode seguir? Beleza, Bia. Pronto, turma. Bom, para finalizar, não confundir aqui a vista terreno com a vista 00 terreno com a vista terreno, tá? Essa a gente vai deixar aí. Então, olha só, para concluir ali o módulo 4, vou explicar aqui o que ficou faltando. Então, criando superfície topográfica com ponto, a gente informa manualmente os pontos, né, com suas cotas. Algo que também você pode fazer com o terreno que já foi criado. Se eu clicar nesse terreno aqui e editar, ó, você vai ver que cada pontinho desse tem uma cota, tá vendo? Ó, -1, tá? Que são pontos aí criados automaticamente. Eu vou fazer um quadrado aqui de 10 por 10. Tipo uma malha, né? Eu coloco aqui um offset de 1. Certo? E aí eu vou colocar alguns pontos aqui manualmente para vocês sentirem como é que faz isso. Então, criar superfície topográfica, colocar pontos, aí eu vou colocando, né? Ficou grande, tá? Eu vou botar 2 por 2. Deixa eu apagar aqui a metade, porque senão vai dar muito trabalho. E aí a gente não termina hoje. Apaguei um errado ali. Aí a gente vai colocando os pontos, tá vendo, turma? Opa! Observe que aí, né, ele já vai criando aí a superfície topográfica, né? A partir do momento que ele tem uma área. E aí o que eu preciso fazer aqui é informar manualmente a elevação. Então vou pegar esses caras aqui, ó, vou botar por exemplo 2 metros nesses caras aqui, ó. Esses de cá eu vou colocar 0,5. Esses aqui eu vou botar 0,8. Esses aqui eu vou botar 1,2. Aí esses aqui eu vou colocar já 0,4. Esses aqui eu vou botar 1,5. Esses aqui eu vou botar 1,8. Esse aqui eu vou colocar 2,5. Esses aqui eu vou colocar 2. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Esses 3 aqui eu vou botar 1. E eu acho que foi tudo, né? E aí quando eu concluir, ó, ele gera ali o terreno pra mim. Tá vendo? Ficou o terreno, tá um BX nele. Ficou o terreno criado ali pra mim. Com os pontos que eu coloquei. Então quando a gente não tem levantamento topográfico, às vezes eu considero o terreno plano e coloco aí dessa forma mesmo, tá? Então tá aí o terreno criado, né, com os pontos manualmente, beleza? Eu vou deixar ele aí também, nesse arquivo, pra gente poder trabalhar. Aí olha só, uma vez que eu fiz esse terreno, né, posso apagar aqui agora essas linhas que não
preciso mais. Você tem dois recursos, chamado sub-região e dividir superfície. Quando que você usa cada um? Então, olha só, esse elemento é uma instância de terreno. Se eu precisar de outra instância, eu uso o dividir superfície, certo? Então, se eu clicar aqui nele e eu fazer um quadradinho aqui, ó, né, ele vira instâncias diferentes, cada um com seu conjunto de pontos, tá? Se você tiver mais de 2 terrenos também, ou mais de um terreno, você pode mesclar e eles passam a ser um, certo? Então, o dividir superfície serve para isso. Às vezes é muito comum você utilizar aí quando você está com loteamento e precisa, né, fazer essa situação. A sub-região, por sua vez, ela divide o terreno, mas não cria outra instância, né? Ela divide um terreno para que você possa, por exemplo, aplicar um material diferente. Eu vou aplicar aqui, por exemplo, um material chamado grama. Deixa eu ver se eu tenho aqui material chamado grama. Aqui, ó, tá? E aí ele fica diferente, né? Fica aqui no 3D, ó, com outro material. Ah, não, ele foi material teste, não foi material grama, não. Porque na verdade eu tenho que subir para o projeto, tá? Eu estou aqui no meu navegador de materiais, na minha biblioteca, então preciso subir ele para o projeto. Aí agora ele veio para cá. E aí tá aqui o material grama, tá vendo? Deixa eu editar ele aqui, né, para ele ficar aqui com essa cor, o sombreado, tá? Detalhe, terreno não pega padrão de superfície, né, com aquelas duas superfícies, tá? Tem essa situação. Ele só pega o sombreado, ó, por mais que você mude aqui, ó, tá, cores consistentes, né, ele não pega, né? No realista ele até pega, ó, que eu botei a graminha, né? Então no realista ele pega ali a textura da grama, mas ele não pega os dois padrões de preenchimento. Já no corte ele pega, tá? Então se eu pegar aqui e botar um BX, ó, e cortar, aí, né, ele pega o padrão de preenchimento aqui no corte, mas na superfície não. O pessoal começou a usar aqui agora a lixadeira. Ok, turma? Então olha só, a gente viu aqui com pontos, sub-região, opa, tá? E aí, bom, já deu 9 horas, mas eu vou fazer rapidinho aqui a tabela de corte e aterro desse terreno que a gente acabou de criar, certo? Só para finalizar. E aí fica para casa esse exercício. Então, vamos supor que eu queira fazer aqui uma intervenção nesse terreno. E eu vou usar a plataforma de construção, ó. Vou fazer aqui nessa área mesmo. E aí eu concluí. E aí meu terreno, né, como a cota está mais baixa, ele desceu, né? Vou botar aqui um valor mais alto. Vou botar 1,5, porque ele vai ter corte e aterro. Ele vai cortar alguns trechos e aterrar em outros, né? Se vocês observarem, ele tá assim, tá vendo? Aí olha só, turma, vamos supor que você queira calcular o volume de movimentação de terra. Então, como é que o Revit entende? Você tem um terreno original e sofreu uma intervenção. Então, se você sobrepor o terreno original sobre o terreno com intervenção e tirar a diferença, ele lhe dá o volume. Mas para isso, a gente precisa utilizar esse recurso aqui, ó, chamado região com eixos, certo? Então você vai clicar em região com eixos
Aí ele vai fazer aqui, né? Você escolhe essa opção. E aí eu clico no terreno anterior, né? E aí você conclui. Então ele fica com esse terreno aqui azul, ó. Esse terreno azul aqui é o terreno original. Aí, turma, basta agora a gente criar uma tabela. Vista, tabela de quantidade. Vou escolher aqui a categoria terreno, tá vendo? E aí você vai escolher aqui, ó, não, desculpa. Vai ser a vista topografia. A tabela topografia. Aí você vai escolher aqui, ó, eu vou colocar aqui para ele me dar a área da superfície, a área projetada, preencher e cortar. Certo? Eu vou botar aqui também um campo chamado comentário, para eu poder dar um nome para eles. Ele criou minha tabela, tá vendo? E aqui está o volume, ó, né? Como eu não... Opa, vou fechar isso aqui. Como eu não restringi aqui o meu terreno, ele está pegando todo o terreno do modelo, né? E aí a gente, clicando aqui, ele vai selecionar, tá vendo? Esse terreno aqui, esses dois aqui, né? São aqueles que a gente criou antes. Aí aqui agora ele selecionou, ó. Aquele terreno que serve de base, né? O terreno original e o terreno novo. E aqui é a diferença, tá vendo? O que ele cortou de um e o que ele preencheu de outro. Aí você pega esse valor, cria um campo calculado, né? Multiplicado por 1.3, que você vai encontrar 1.3 ou 1.5, né? O volume de descarte. A gente pode fazer isso, ó. Campo calculado, vou chamar esse campo de volume descarte, tá? Então volume é efetivo, tá? E aí esse volume vai ser o que? Campo volume, aí eu vou multiplicar, vou botar aqui o preencher vezes 1.3, ativo aterro. E aí ele calculou aqui, tá vendo? Ou seja, para chegar nesse volume você precisa de um volume desse que compactando ele vai para isso. Cara, tá insuportável aqui o barulho da reforma. Não sei se vocês escutam, mas aqui tá insuportável. Turma, seguinte. Vou ficando por aqui, tá? Façam os exercícios, por favor. Tentem fazer em casa. Eu já vou postar a aula agora, certo? E a gente se vê amanhã aí nesse mesmo horário, beleza? Então, fiquem com Deus, turma. Tenham uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Maravilha, Renato. Valeu. Boa noite aí. Fica com Deus também.